Olá, boa noite. Estou aqui começando mais uma live e hoje eu vou ter dois convidados especiais, o Marco Antônio e a Rejane Neves. Eles são produtores de café lá no Campo das Vertentes e vai contar um pouquinho pra gente como que é a produção de café artesanal, o porquê que o café é produzido lá na Fazenda Jacarandá em especial e vai contar pra gente toda a história aí da Fazenda Jacarandá. Eu só tô aguardando eles entrarem pra gente poder começar. Oi, Patrícia, tudo bem? Saudade. Ai, tudo na forma, obrigada. Cheiro de Minas, obrigada, pessoal. Boa noite. Só tô aguardando aqui um pouquinho o Marco Antônio e a Rejane entrar pra gente poder começar. Patrícia, quero você aqui comigo em uma live, hein? Vamos pensar em um tema. Ei, Priscila, boa noite, tudo bem? Saudade, Pati. Oi, Rejane, boa noite. Rejane, tô te enviando o convite aí então no Instagram, tá? Obrigada, Pati. A gente se combina. Tô só enviando o convite aqui pra gente poder começar a live. Rejane, eu não tô conseguindo enviar pelo do Jacarandá Café. Eu imagino que seja alguma configuração aí no perfil dele. Vou te enviar no seu e a gente entra por ele, tá? Só um minutinho, pessoal. Só vou enviar o convite aqui pra gente poder começar a live. Oi, Dora. Aí, Rejane, vou enviar no seu pessoal, tá? Olha aí se você recebeu. Beijo, Dora. Tô só aguardando a Regiane entrar pra gente poder começar. Oi, Elaine, boa noite. Regiane, te enviei no seu pessoal. Aí. Oi, tudo Oi, bem? boa noite, tudo Olá, bem? Boa boa noite. noite. Prazer ter você É, aqui. prazer é nosso, obrigada pelo convite. Estamos felizes de poder compartilhar com vocês aí. A história da Fazenda Jacarandá. Nós vamos contar um pouquinho, mas deixa eu primeiro mostrar para o pessoal do que nós vamos falar. Gente, eu recebi esse café aqui deles. E aqui em casa, assim, tá um problema, viu, Rejane? Que agora só quer tomar café jacarandá, porque na hora que a gente passa ele, a casa inteira fica com o cheiro do café. O sabor dele é único. E aí, quando não é esse, o marido fala: Ah, mas hoje não vai ser aquele. Estão de parabéns. E aí, pessoal, a Rejane e o Marco Antônio trabalham com cafés especiais lá na Fazenda Jacarandá, no Campo das Vertentes. E eles vão contar um pouquinho pra gente primeiro, né, Rejane, né, Marco Antônio, a história da Fazenda Jacarandá. Eu já sei que é uma história linda e eu quero que vocês compartilhem aqui com as pessoas. Vamos sim. Tá, nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar falando e que como a gente está com probleminha no computador, nós entramos aqui através do celular, tá? Mas vamos lá. Então Tá, agora eu vou iniciar falando, depois passo para a Regiane. combinado. Então, para começar o entendimento, né, tanto a minha família, meus pais, meu pai é daqui de Santo Antônio e a família da Regiane também. E meu pai casou-se com a minha mãe, que é aí de São João del Rei, e eles tiveram 7 filhos, enfim. E a gente acabou nascendo, temos mineiros, paulistas e cariocas na família. E logo, logo pequenos a gente foi para São Paulo, moramos lá muito tempo, depois para o Rio de Janeiro, mas a gente sempre frequentou Santo Antônio do Amparo, mesmo porque era a terra dele, passávamos férias aqui. E nessas férias, né, acabei conhecendo a Rejane, tá, já
há 30 anos atrás, né? E a gente começou a namorar, enfim. E quis o destino que a gente acabasse casando aqui na cidade, ficando por aqui. Eu tive, eu e meus irmãos, a gente sempre ouviu, o meu pai principalmente, manifestar o desejo dele de ter uma propriedade aqui na terra dele, que era Santo Antônio do meu pai. Depois eu vou passar para a Regiane para ela contar um pouquinho do lado dela, mas o pai dela era cafeicultor de muitos anos, a família, enfim, sempre trabalhou nesse segmento. E eu acabei, quando conheci a Regiane, comecei a frequentar mais a cidade, até que surgiu uma oportunidade. Há 26 anos atrás, nós compramos essa que hoje é a Fazenda Jacarandá, terra nua e crua, sem nada, absolutamente nada, e começamos a idealizar a casa, a propriedade, e aproveitamos, eu tenho na família, por parte da minha família, grandes cafeicultores, corretores de café, né? Eu tenho meus primos que têm uma corretora de café em Varginha, que eles têm um dom muito importante, que é o dom de provar e poder classificar os cafés. E com esse dom eles acabaram mudando para Varginha. Hoje eles têm uma empresa de corretagem de café, que trabalha só os irmãos, e um deles tem fazenda aqui, planta café também, enfim. A ideia inicial da fazenda era lazer, né? Ela foi toda construída num padrão antigo. A nossa sede imita uma sede antiga, então foi toda construída com esse da linha de trem, esses dormentes de trem. Então ela tem mais ou menos esse estilo. A gente copiou os muros de pedra aí de São João, de Tiradentes, trouxemos essas pedras para cá, fizemos alguns muros assim. São João, né, Marco Antônio? Imagina se não teria Exatamente. nada de São João. Tem que ter São João del Rei, que é, né, de coração da nossa terra natal, né, junto aqui com o Santo Antônio. Então a gente começou a plantar café. A ideia, isso há mais de 20 anos atrás, era você ter alguma cultura que pudesse tornar a propriedade, que até então era vocacionada para lazer, para que ela pudesse se autossustentar. Então a gente começou aos poucos a plantar café, cultivar o café, éramos pequenininhos, e aí foi aparecendo algumas oportunidades de comprar alguns pedaços de vizinhos, e a gente foi aumentando, foi aprendendo, né, aos trancos e barrancos você vai aprendendo, não só na prática, mas com a ajuda de um engenheiro agrônomo, e isso se tornou uma atividade. De uns anos para cá, não só a Regiane como a minha filha, a Raquel, elas se interessaram mais pelo café, e de uns 2 anos para cá, estudando mais afinco a atividade, já que eu tenho uma outra atividade e eu não consigo me dedicar exclusivamente ao café. Então eu fico com aquela parte ruim, que é a parte financeira. Então toda vez que elas inventam de comprar algum maquinário, de evoluir na tecnologia, esse é o meu papel de atender os pedidos, mas todo o cuidado, todo o acompanhamento, classificação, elas começaram a mergulhar nisso, e a Regiane e a Raquel, mais a Regiane, já tem alguns cursos feitos pela BSCA, que é um órgão importante no café, e a Regiane tem cursos que ela vai aperfeiçoando a prova do café, degustar o café. Eu tive a oportunidade de iniciar também um curso na BSCA de extração, né? Eu pretendo em breve me tornar um mestre de extração, que eu gosto de beber, né? Essa que é a melhor fase do café. Então, não só a Regiane como a Raquel, elas estão já se aprofundando nessa parte não só em toda a cadeia produtiva, mas na parte de selecionar o grão, de torrar o grão, de escolher a melhor bebida. E temos uma outra mulher também, que aqui na fazenda também já desempenha um papel importante, que é a esposa do nosso caseiro, que ela foi contratada pela Regiane e pela Raquel ultimamente, para cuidar de toda a parte de torrefação.
e a gente tem dado a ela bastante incentivo, e ela tem participado de vários treinamentos aí, inclusive do Senar, que é muito atuante aqui na cidade, na região. Então ela também está se especializando em torra, e a gente conseguiu, eu diria, ou elas conseguiram aqui, num curto espaço de tempo, achar um padrão de torra muito legal. A gente hoje usa aqui na propriedade o que tem de mais de alta tecnologia, né? A gente tem uma máquina de última geração para torrar o café, né? Mas é uma máquina pequena, exatamente dimensionada para o tamanho da propriedade. A gente antigamente não fazia nada aqui na propriedade, a gente só colhia, plantava, colhia, secava, e na hora de limpar o café, que é beneficiar, que é uma grande etapa do café, a gente tinha que fazer fora. Então, há mais ou menos 2 anos atrás, a gente comprou uma máquina de beneficiar, também última geração, e agora, recentemente, acabamos de incorporar aqui na nossa atividade uma máquina de classificar o grão. Então, hoje, na propriedade, a gente classifica todos os grãos. A gente consegue selecionar o grão, mas isso eu vou deixar aqui para a Rejane falar, porque isso já está mais com ela aqui. Como eu falei, eu fico com aquela parte de pagar e de beber o café. Mas né? aí, modéstia à parte, você está muito bem servido aí com a mulherada tomando conta do café, viu? Porque você sabe, né? Mulher, quando pega para fazer, ainda mais um produto tão diferenciado e especial assim como café, não tem como dar errado. Então, deixa do jeito que tá. Cuidando das finanças. A gente foi perceber, né, depois de estar estudando e tem frequentado aqui a propriedade, por exemplo, quando a gente comprou a máquina, a gente contratou um grande torrador do mercado, indicado pelo fabricante. Ele veio para cá um final de semana, então a gente participou, colocou todo mundo, as meninas, com ele para fazer o curso de torra. Essa máquina é toda computadorizada, então a gente consegue olhar os perfis de torra. E como eu falei para vocês, né, em curto espaço de tempo, elas conseguiram achar um ponto de torra maravilhoso. Como você falou, né, o café realmente está fazendo a diferença e está surpreendendo, porque antigamente a gente simplesmente vendia o café em grão, né, sem estar torrado, isso você não gera valor. E a gente acabou descobrindo que o café daqui está com uma alta qualidade, o café está com uma excelente bebida, enfim, né, deixa ela explicar um pouquinho. Deixa só eu ler aqui, a Dora mandou uma mensagem, várias pessoas mandaram mensagem aqui, parabenizando vocês, falando legal demais. E a Dora mandou uma mensagem aqui que já combinou comigo para passar um fim de semana aí na roça. Então ela já combinou. Eu quero ir aí conhecer a Fazenda Jacarandá, tá? Vai ser um prazer. Sinta-se convidada. Então nós vamos combinar. Então, okay. Regina, eu vou mesmo, já combinei com ela. Vai lá, Regina, com você. Bom, nós vamos. E aí, a história é bem nova, né? Da Fazenda, bem recente. E aí, a Dora combinou comigo da gente ir, e nós vamos marcar assim, porque aí eu quero mostrar para o pessoal como que é todo o processo de produção de vocês lá, como que é a Fazenda Jacarandá. Porque assim, quando conta, a gente já fica deslumbrado, né? Mas quando a gente mostra para as pessoas, eu acho que aí elas entendem melhor o processo também, né? Então, nesse convite, nós vamos fazer isso. Ótimo, vai ser um prazer. Uma coisa, até uma sugestão, uma dica. Agora em breve chegam as primeiras chuvas, então logo que chover é uma boa época para estar visitando, porque você vai encontrar logo depois, quando vem essa primeira, porque o café não para, é o ano inteiro em atividade. Então, quando vem, a gente terminou a colheita agora recentemente, quando vier as próximas chuvas, abre a florada do café, que é o início da safra do ano que vem. Então, ele fica florido uma semana, mais ou menos, dependendo da quantidade de chuva. Então, é uma época super bacana para você entender toda a cadeia, todo o processo. Porque quem está apenas na hora de filtrar o café, né, os produtores não gostam muito que fala coar, tem que ser filtrar. Então, quando você filtra o café e toma, as pessoas não imaginam o que vocês têm, o que tem por trás.
né, as etapas que passam, né, durante todo o processo, mas a Regiane explica agora. Vai lá, Regiane. Vamos lá. Rejane, quando a gente vê vocês contando a história do Café Jacarandá, é tradição, né, aí na cidade de vocês, é familiar. Uhum. E aí, eu não sei se é o diferencial, e aí quero que você explique um pouquinho pra gente, que o café de vocês tem gotas de caramelo, são com notas de chocolate e caramelo. Então, qual que é o diferencial desse café aí? E conta um pouquinho, igual o Marco Antônio falou pra gente, essa parte que é aí com a mulherada. Tá. Então, tá. É assim, eu cresci, ele já explicou, eu cresci nesse meio, né? A cidade, basicamente, a economia da cidade é basicamente café, assim, a principal atividade, né? Então, e é uma cidade que a gente é muito favorecido por questão do terreno, altitude. Altitude é uma influência importante para o sabor e aroma do café. Então, quanto mais alto, mais a gente consegue com facilidade esses sabores assim diferenciados. Então, assim, claro que não é só isso. O cuidado, igual o Marco falou, não para, é o ano todo, porque você tem que olhar o momento certo de podar. Então, acabou a colheita, alguns pés, algumas lavouras têm que ser podadas, não são todas. Então, é muito importante o engenheiro agrônomo que acompanha. Aí tem a época também correta de adubar, a quantidade certa. O adubo tem que ser... a gente só usa aqui os adubos que são permitidos internacionalmente, né, os defensivos. Então, a gente não coloca nada além disso, até porque nós estamos num processo aqui de certificação ambiental, então isso é muito importante. Então, tudo aqui é olhado com muito cuidado, porque o café é uma planta. Planta é vivo, é natureza. E se o ecossistema, sei lá, não funcionar bem, se o meio ambiente, se a poluição chegar até aqui ou chegar a qualquer lugar, os nossos alimentos estão correndo risco. E aí não é só o café, né, gente? É qualquer alimento. Então a gente tem essa responsabilidade. Eu sempre fui muito envolvida com questões ambientais, né? Dentro de onde eu trabalho, sempre eu me envolvo nessas questões, faço parte de grupos ambientais, tenho uma pós-graduação em educação ambiental. Então, a gente tem essa preocupação, porque para chegar a esse ponto que você recebeu aí, envolve a questão social das pessoas que estão aqui com a gente, que tem que ter esse cuidado, aí a questão ambiental mesmo do lugar, e a questão também de fazer a coisa com carinho, com respeito pela natureza, porque eu cresci realmente nesse meio de café, mas sempre tendo café e vendo café como uma commodity, era um produto que meu pai plantava e vendia, e assim, eu nem estava muito acostumada a tomar café, não. Eu comecei a beber café depois que a gente começou a plantar. Então, eu comecei a aprender, saborear, foi o café daqui, os primeiros que a gente colheu, que a gente ainda torrava naquele bolinha, a gente chama de bolinha, que é uma panela que fica no fogão a lenha. E como as senhoras aqui sabiam o ponto certo, elas conseguiam fazer torras sempre equilibradas e tal. Isso, claro, foi aperfeiçoando, né? Então, os torradores foram aperfeiçoando e hoje a gente tem um torrador que é computadorizado e tal. Mas isso não dispensa, em momento algum, o feeling, o olhar, o apurado, né? Assim, de quem está ali comandando a máquina. Por mais que a gente programe a máquina, o café, ele é um grão, é uma fruta. Então, eu posso receber uma saca e ela não se comportar da mesma forma de outra que eu receber para torrar. Então, assim, tem tudo isso. O tamanho do grão. Foi a máquina que o Marco falou que a gente adquiriu. É uma máquina que seleciona o tamanho do grão. Então, no
atender. É de 16 para cima. Então, a gente tem que selecionar esses tamanhos, porque dentro desse tamanho eu vou torrar com uma temperatura, né? Eu vou ter um jeito de torrar. Se eu tenho grãos muito pequenos, eles vão ter outro comportamento de torra. Se eu misturo os dois, imagina um grão de tamanho 17 com um grão de tamanho 12, eu vou ter muita irregularidade, até no sabor. Então, são muitos detalhes que a gente tem que olhar. E aí, essa questão da gente ser uma empresa artesanal, nós somos pequenos produtores, né? Isso faz com que a gente consiga acompanhar. A gente consegue. Então, cada torra que é feita aqui, eu tô lá. Antes de acontecer esse isolamento social, eu vinha só fim de semana. Então, as torras aconteciam só no final de semana. Como eu já tô aqui agora eu já tô aqui há algum tempo, a gente já consegue torrar mais, né? Mais vezes durante a semana. E eu tô lá acompanhando todo o processo. Aí depois tem um período de descanso depois da torra, antes de moer. Então tem tudo isso que a gente tem que olhar. A coisa não é tão assim rápida, colheu, secou. Não, tem essa divisão. E aí tem um outro tipo de grão que chama moca. Algumas pessoas já conhecem. É um grão super saboroso e é um grão que é raro. Então, a gente também consegue separar o moca aqui, com essa máquina que a gente adquiriu, porque ele também tem um ponto de torra, um perfil de torra diferenciado, porque ele é um grão redondinho, ele tem mais massa, ele tem mais densidade. Então, tudo isso tem que ser olhado. E eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Então, a gente vem estudando há muito tempo. Raquel também gosta. E aí, só que eu tô com mais tempo de dedicação, realmente. E eu fiz vários cursos e também eu leio muito. Eu pego pesquisas mesmo de faculdade, de agronomia, e vou lendo. E também busco conhecimento com o pessoal da minha família, meus primos. Eu tenho primos aqui também que são grandes produtores, e aí eles vão me dando dicas, vão me ajudando e tal. É um mercado completamente diferente do que foi para o meu pai, por exemplo. Não tinha essa coisa de café especial, essa coisa de separar o café. E nós começamos... Né? Aqui, a gente faz parte de uma associação que é de cafeicultores do Campo das Vertentes. Porque também é outra coisa que é importante a gente se associar, se agrupar, porque vamos trocando conhecimentos e experiência. E nesse grupo tem grandes produtores, e tem pequenos, e tem produtores familiares. Então, é uma troca muito rica. Porque a gente vai conhecer não somente o café, mas os processos diferentes de cada um. Então, o mercado de café mudou muito. A gente hoje tem a BIC que regula isso, que é uma empresa que acompanha para os cafés não serem tão impuros no mercado e tal. Só que o nosso, que é esse perfil artesanal, eu ainda consigo um diferencial a mais. Como eu não tenho escala industrial de produção, por exemplo, eu tive uma cliente em Lavras que pediu que queria que eu moesse o café um pouco mais grosso, porque ela usa prensa francesa e ela não tinha o moedor. Então, eu consigo atender 1, 2 clientes nesse ponto, nesse aspecto, sabe? De maneira personalizada, né, Rejane? Personalizada. E assim, a torra, a gente optou pela torra média, porque é uma torra, assim, o brasileiro está acostumado com cafés muito fortes, né, de torras escuras. Mas quando a gente torra ele muito escuro, ele acaba perdendo algumas propriedades que são importantes, sabe? O café tem muitos ácidos que fazem bem para a saúde. Ele é muito conhecido pela cafeína, mas ele não tem só cafeína. Ele tem muitos agentes que são muito importantes. Então, a gente tem que torrar de média para clara, para não perder esses nutrientes
da fruta, né? Do grão. Uhum. E aí, então, a gente encontrou um ponto. Isso aí tem 2 anos que a gente já torra e a gente manda para pessoas de diferentes lugares e as pessoas provam. Porque tem os provadores, sim, né? Que são profissionais. Eu, inclusive, fiz o curso, chama Análise Sensorial. Mas é uma prova, assim, mais profissional, né? Não é? Eu quero ouvir a pessoa que está bebendo, que está sentindo o aroma do meu café, porque eu quero que eles gostem. E como a gente está entregando uma torra que não é a mais usual, que você acha, né, na prateleira, ela não é tão escura, eu vi isso do cliente. Então, as torras mais claras ainda não caíram no gosto aqui no Brasil, mas algumas pessoas já começaram a consumir. Então, eu faço um pouco delas só para os clientes que já pedem mais claros, mas são poucos ainda. Então, nós optamos por esse ponto mais médio. E é igual o Marco falou, a gente levou um tempo para chegar a esse ponto, mas esse foi o ponto que se gostou mais. E somos, então, 3 mulheres à frente da torrefação, com o apoio, claro, do Marco, né? Que essa parte, assim, obra, por exemplo, ele que ajuda, porque ele vai lá, ele entende um pouco, né? Então, a gente teve que fazer uma obra para instalar, né? Onde fica tudo. E assim, a gente pretende receber visitas mesmo do pessoal que vai estar ou distribuindo o nosso café, que vão ser cafeterias, né? Ou o pessoal mesmo, cliente que quer conhecer, não tem problema. Então, a gente está com a estrutura para receber, para o pessoal conhecer como funciona, porque é muito, muito legal. É uma paixão, foi desenvolvendo uma paixão muito grande, porque é tudo muito detalhe, né? Desde o plantio, aí o cuidado com tudo, a importância, assim, a gente tem que valorizar muito o engenheiro agrônomo, é um profissional assim, que não pode faltar de jeito nenhum, porque ele estudou, né, para isso, ele entende, mas tem que ter paixão. E o nosso engenheiro aqui também é apaixonado por café, ele gosta, então isso é importante. Não é só a formação. Eu acho que a paixão faz a diferença. E eu me apaixonei pelo café. E aí, depois que eu aprendi a beber café, que foi com o café daqui, da fazenda, eu passei a não conseguir tomar café em qualquer lugar e de qualquer jeito. E aí eu comecei a perceber, assim, falou, eu vou me aperfeiçoar, vou fazer curso. Mas tudo começou com uma percepção, assim, intuitiva. Eu punha uma xícara de café e falava assim, esse café tá queimado. Ah, esse café tá com gosto de folha. E não sei o quê. Sem nenhum curso. Aí eu conseguia cheirar o café e falar assim, ah, esse café tá com cheiro de guardado. E tal. E aí eu fui, então, aproveitei e fui me aperfeiçoando. Foi uma paixão mesmo. E quando você fala, Rejane, a gente vê o brilhinho nos seus olhos dessa paixão mesma. Paixão. Mas uma coisa importante também, que eu acho que vale a pena a gente comentar, né? Toda a cadeia produtiva, ela interfere no sabor final. Então, se você tem um ano que tem mais precipitação, tem mais chuva, ele gera um café diferente. Você tem vários tipos de cultivar, vários tipos de planta, né? Então, tem o catuaí, o icatu, tem o café amarelinho, o café vermelho. E, geralmente, na literatura, a gente foi criado e acostumado com o café do grão vermelho. E hoje você tem o café do grão amarelo, que a gente tem aqui também. E esse do grão amarelo é um café mais suave, que dá uma bebida diferente. Então, por exemplo, antes delas estudarem, a gente misturava tudo, colhia tudo junto, secava tudo junto, e você tinha um determinado produto final. Só que de 2 anos para cá, a gente colhe separado, faz tudo separado, tudo controlado. O nosso café aqui, ele é do modelo tradicional, a gente não usa as novas tecnologias de seca. Então, hoje tem gente que despolpa o café, ou seja, colhe ele da planta, né, tira a casca e já seca o grão. Isso é uma coisa mais atual.
tem aí uns 10 anos, talvez um pouco mais, não sei dizer, mas já são modelos de secagem diferente. De um ano para cá está uma febre agora de café fermentado, que eu particularmente não gosto. Eu acho que é uma bebida própria para mercado asiático, para eles que tomam muito chá, enfim. Eu acho que o café tem a sua peculiaridade. Então, a nossa propriedade, por ser pequena, né, e a gente não é a atividade principal, então a gente definiu por cultivar o café e ter toda a jornada dele aqui, desde a planta até o produto final, ele sendo um modelo tradicional. Então ele seca no terreiro de cimento, ao sol, tem um funcionário que fica o dia inteiro, de meia em meia hora, rodando o grão no chão, porque senão ele fermenta. A gente explica no nosso Instagram, lá do café, a gente explica esse processo, de que tem que rodar o café lá no chão, né, para ele secar por igual. E aí você tem, por exemplo, uma maquininha que você tem que medir como é que esse café está no terreiro. Você só pode tirar ele abaixo de 12% de umidade, senão você estraga a bebida. Aí o jeito que você está armazenando ele aqui também faz a diferença, tem que ficar bem armazenado. E aí depois você tem a limpeza, você não pode limpar ele acima de 12% de umidade, senão você estraga a bebida. Como ela falou aqui, na hora de torrar, a gente descansa o café pós-torra, elas colocam eles em umas caixas, o café fica ali descansando um pouquinho, porque você tem muita literatura. Hoje elas participam de muita live com torradores e tem torradores até internacionais. Então você tem várias formas de fazer isso. Tem gente que não gosta de esperar, tem gente que espera 48 horas, 72 horas para poder moer, né, torrar e moer na sequência. Então, tem várias formas de se fazer. E elas aqui encontraram um ponto que acabou dando muito certo, né, e você já teve a oportunidade de provar. É um café, primeiro, 100% puro, o grão, como a gente já falou, que são selecionados. Para quem chegou. Exatamente. E uma coisa, aí entra no que eu posso dizer com propriedade, que é aquilo que eu gosto de fazer e entendi, que é a extração. Eu entro na parte final, depois que está tudo pronto, na hora de fazer o café. E aí que eu entro. Então, umas dicas para quem gosta de café igual eu. Né? Então, Marco Antônio, conta então, porque eu não sou muito boa para fazer café. Tem dia que eu acerto, tem dia que eu erro. Qual que é a dica para ficar um café assim, supimba aí? A Regiane já falou um pouquinho sobre o gosto do brasileiro. Uhum. O brasileiro, ele gosta de tomar um café mais forte, né? Um café mais acentuado, vamos dizer assim. Só que o que a gente percebe é que tem muita gente que torra o grão acima da torra que a gente usa, que é uma forma do café ficar mais forte. Mas, no que a gente já está percebendo pela experiência e pelo tempo que a gente já trabalha isso, quanto mais você torra o café, mais você perde sabor. Pelo menos é essa a nossa conclusão. Então, a torra média, se você quer um café mais forte, você tem que aumentar a quantidade de pó ou diminuir a quantidade de água, ou os dois. Né? Então, a forma correta de você tomar o café, você precisa fazer a sua experiência. De que forma? Começa com duas colheres de sopa de café para 250 ml de água. De água. E aí, outra coisa, não deixa a água ferver. Na hora que ela vai entrar no ponto de ebulição, desliga. Aí você vai filtrar ou coar o café, no tradicional, antes da água ferver. E um detalhe, não use água de torneira com cloro, porque isso vai impactar o gosto do café. Então, quando você fizer que eu vou chamar de ponto de partida, quando você fizer 2 colheres de sopa com 250 ml de água, coa esse café todo e você toma e vai percebendo se está fraco ou se está forte.
É. Então, você pode aumentar a quantidade de água, se ele ficou muito forte, e se ele ficou fraco, você pode aumentar a quantidade de pó. Então, quando você encontrar o teu ponto ideal, você anota e todo dia passa a filtrar nesse teu ponto ideal. Porque gosto é uma coisa muito pessoal. Cada um tem o seu. Né? Então, a gente tem muita literatura, tem muita gente que dá uma receita de bolo, mas a prática ensina que nas questões de extração é muito o seu sabor. E para vocês terem uma ideia, e no curso que eu fiz de extração, você tem uma relação, para vocês terem uma ideia, o mercado de barista, essas pessoas que são profissionais na área de café, elas tomam numa relação 1:16. 100 mililitros de água, 100 ml de água para 160 gramas de café. O brasileiro toma na faixa de 1:100, ou seja, 100 gramas para 100 ml. Então, é uma relação muito forte que a gente toma. O mercado externo, eles tomam o café filtrado mais ou menos 50% menos forte do que a gente toma aqui. Né? Então, eu acho que a questão de extração, a dica que eu dou é que você tem que encontrar o teu ponto de referência. E um detalhe muito importante, hoje está muito acessível você comprar no mercado máquinas de moer, que você pode moer pequenas quantidades. Então, você comprar o café em grão, moer ele na hora de você passar o café, de você filtrar o café, faz toda a diferença. Porque quando você quebra o grão, você está quebrando as moléculas. Isso vai interferir no gosto, no sabor. Exatamente. Né? E aí você tem várias... A gente vai pegar alguma literatura em breve, eu até falei, dei a dica para elas aqui, para a gente pegar e publicar aí no Instagram do café, cada dia uma dica de como fazer. Porque você tem várias formas de você filtrar o café. Tem a prensa francesa, que é um modelo, você tem o café turco, que é um café por decantação, né? Enfim, e uma coisa que a gente passou a fazer também, a gente sempre viaja, eu sempre viajo a trabalho pela empresa que eu trabalho, minha atividade principal, e a gente sempre procura ficar lá fora alguns dias depois da viagem. Então a gente já teve oportunidade de tomar em quase todos os continentes do mundo. Então, em vários países que consomem o que temos de melhor aqui, né? Porque o melhor café vai para fora. Né? E é muito bom você chegar numa cafeteria lá no Japão, lá na China, e aí você vê lá os cafés, e aí tá lá assim, café do Brasil. É muito bom. E aí de Minas Gerais. Minas Gerais é a maior produtora, né, no Brasil. Então, a gente vai, pede e a gente fala, eu sou do Brasil. E aí a gente conta, eu sou produtora de café. E aí eles ficam perguntando mil coisas, eles adoram. É muito brasileiro. A Dani Roseta até colocou aqui, ó. O café da Fazenda Jacarandá é maravilhoso. Tem um aroma de chocolate que gosta muito. E realmente ele é maravilhoso. Ele tem esse aroma mesmo que a gente consegue perceber assim, degustando bem lá no finalzinho, assim, né? O aroma do caramelo com chocolate é sensacional. E o Marcos estava falando aí em relação ao jeito que faz o café, de achar o ponto. Eu vi alguns vídeos de alguns baristas dando algumas dicas. Não sei se realmente é assim ou se não tem nada a ver, de repente você sabe que na hora de passar o café é importante ir com a chaleira assim em volta. Vocês têm conhecimento disso para o aroma? Deixa eu te explicar o que é isso. Na realidade, a forma correta de você coar o café, de filtrar o café, você tem hoje, eu já tive a oportunidade nesse curso, e eu tenho aqui na fazenda, todas as formas de extrair café que existem disponíveis. Inclusive máquina de expresso. A gente, através de um colega, a gente comprou agora uma para cá e uma para BH, que é uma máquina da Saeco, até fazer uma propaganda para eles, que é uma excelente máquina para se tomar um café expresso.
porque é um sabor diferente o expresso. Mas voltando para os cafés filtrados, eu prefiro um coador chamado V60. V de viagem, 60. Que é um coador que ele tem uma saída maior embaixo. E você tem o coador de papel próprio para ele. Né? Então, o que acontece? Eu coloco 2 colheres de sopa bem cheias de café, vou sacudindo o filtro para ele ficar numa posição horizontal. Eu derramo um pouquinho de água em cima do café até cobrir essa quantidade de pó. Conto 10 segundos, vou explicar por quê. E depois eu venho jogando o café. A gente tem aqui, nós compramos uma chaleira de pico longo, que é própria para você poder filtrar o café. Mas, na verdade, se você mexer muito do jeito que você leu, você cria uma coisa chamada turbulência. Isso vai interferir no gosto do café. Eu, particularmente, não gosto de coar na turbulência. Eu coloco o bico e deixo cair num lugar só. Geralmente na parte central. Porque eu não gero turbulência na hora de filtrar o café. Né? Isso eu aprendi, né, nesse curso que a gente fez na BSCA e com uma mestre de extração. Então ela estava explicando que toda vez que você mexe muito a água dentro do filtro, você cria turbulência. Né? E isso é uma coisa muito importante, ninguém dá muita atenção, mas quando o café é antes de 90 graus, ou seja, ele não entrou em ebulição, que ele entra em contato com o café triturado, é ali que ele vai liberar todo o seu sabor, todo o seu aroma. Exatamente. Deixa eu mostrar aqui. São muitos detalhes, tá? Muitos. Deixa eu mostrar que, assim, quando a gente pega o café de vocês, deixa eu ver se dá para as pessoas verem. Vou chegar aqui pertinho. A textura dele é muito diferente do que a gente realmente encontra na prateleira do supermercado. Eu não sei se dá para as pessoas verem direito. Eu não vou desperdiçar nem um pouquinho, por isso que eu não vou pôr a mão. Ele não é muito fino. Mas a textura dele, gente, vocês não têm... O cheiro disso aqui, vocês não têm ideia. Eu percebo que a textura dele é diferente. O que faz ele ter essa textura diferenciada? É pelo fato dele ser artesanal? Por que ele tem essa textura? Não, veja só. Esse café, na realidade, a grande diferença que você sente, primeiro é a qualidade do café. Né? A nossa região aqui, que fica no Campo das Vertentes, né? Para quem não sabe, você olhando um pouco a geografia, o Campo das Vertentes ele vai até o Rio Grande, que é a divisa que quem pega Fernão Dias, depois que você atravessa o Rio Grande, é sul de Minas. Então a gente está na ponta do Campo das Vertentes. E a nossa região, há 2 anos atrás, teve um fazendeiro aqui que ele ganhou o melhor café natural do mundo. Olha! Isso aqui, se eu jogar no Google, que vocês vão ter a oportunidade. Santo Antônio do Plano. Ele, em 2017 ou 2018, o café dele ganhou o melhor café natural do mundo. Então, a gente é muito privilegiado em clima, em acidez do solo, em altura. A nossa propriedade as nossas lavouras vão de 1.050 a 1.150 de altura, todas inclinadas. A gente colhe manual, não entra máquina aqui, porque a aclividade do terreno não permite. Isso, do ponto de vista social, é maravilhoso, porque você gera renda para muita gente. As estatísticas dizem 4 milhões de pessoas que colhem todo ano, durante 3, 4 meses. Então, distribui muita renda. Mas voltando para a granularidade do café, que é o que você percebeu. O café da indústria, ele é moído de forma muito fina. O que a gente aprendeu e o que a gente pratica é uma granularidade um pouco menor do que a indústria faz. Maior, aliás. Então, se você pegar esse café do jeito que você fez e pegar um café da indústria, você vai perceber que eles são muito mais finos. Parece talco. Parece bem fininho. Exato. O nosso não. 2 coisas que você percebe. Quando ele é muito fino, às vezes ele passa no coador. Você vai ter pó dentro da xícara, que é desagradável. Né? Se for o coador de pano. E numa granularidade maior,
segundo esse curso que eu mesmo fiz, você extrai melhor toda essa parte química do café. Na hora que quebra a molécula, você absorve mais as qualidades do café, que são os aromas, são os essenciais, que dá todo esse sabor. É porque você quebra menos as moléculas. E também a água, você pode observar, você pode até fazer o teste. Quando o pó é muito fininho, ele vira assim, uma massa dentro do filtro e a água demora mais para descer. Então, esse contato muito tempo com a água quente vai oxidando e perde, então, alguns nutrientes. Então, assim, o ideal seria até mais grosso que esse aí. Mas aí a gente deixa a critério, porque já tem bastante gente que já tem o moedor, né, em casa e moe. E também porque depende de qual método. A prensa francesa, por exemplo, tem que ser mais grosso, porque senão vai passar nos buraquinhos, entendeu? Agora, principalmente por essa questão, demora muito a água para descer, porque ele vira um bolo, uma massa, assim, então parece que impede, né, a passagem, e quando ele está um pouco mais granulado, você filtra com mais, a água não fica tanto tempo parada ali, cozinhando, e aí você extrai melhor os sabores, os aromas e os nutrientes que tem no café. Pessoal, excelente. Tanto que, assim, nós temos só mais 5 minutos, porque a hora voou aqui, né? 1 hora do Instagram. Né? Não é nada para a gente falar de um assunto tão bom assim. Mas desde o dia que eu comecei a divulgar aqui, que vocês mandaram para mim o café Jacarandá, muitas pessoas me perguntaram: Chayra, como que eu faço para comprar? Como que eu consigo receber esse café em São João del Rei? Em quais cidades a gente consegue comprar esse café? Então, aí eu falo assim, pessoal, entra lá no Instagram deles, tem o telefone de contato. E eu imagino que muita gente está aqui acompanhando, né? Eu tenho visto subindo aqui os comentários. Como que as pessoas fazem para adquirir o café Jacarandá? Então, no Instagram, você pode pedir no Instagram, né, direto lá com a gente, ou naquele telefone que tem no Instagram. E a gente vai entregar para a pessoa. Tiradentes, eu já tenho entrega. São João, a gente já tem feito entregas aí. Então, eu tenho como mandar. Aí tem Nova Lima, Belo Horizonte, a região de Belo Horizonte. Essa semana mandei para Pouso Alegre. Então, a gente tem feito chegar no cliente, apesar de greves de correios, apesar de estar muito complicado essa questão logística, né? Mas a gente está fazendo chegar. Então, está um pouco limitado ainda. Mas São João del Rei, Tiradentes e a região aí, pode pedir pelo Instagram e pelo telefone que chega. E chega fresquinho, porque eu tenho como mandar toda semana. E a Germana quer saber quando que vai chegar em Brasília, porque ela quer também. Germana, Brasília, em novembro, eu tenho gente levando café para ir, hein? Raquel tá indo em Brasília, vai arrasar, pode ir. Eu só queria dar mais uma dica também para quem está entrando no mundo de café. Primeiro, não estrague a sua bebida colocando açúcar. Eu sei que às vezes é difícil no primeiro momento, a pessoa vai achar que é amargo. Mas se você tomar uma semana sem colocar açúcar, na outra segunda-feira você jamais põe um açúcar numa xícara e você vai começar a entrar no mundo de café. Que aí ele começa a adoçar naturalmente na tua boca e aí você começa a perceber as notas diferentes que tem os cafés, de um para o outro. Tem regiões que acabam gerando outro tipo de sabor, outro tipo de bebida. Né? E olha o nosso, quando você duas vantagens, né, Marcos? Faz bem para a saúde, porque não tem o açúcar. Exatamente. E você consegue degustar de uma maneira mais gostosa. A informação é importante. Porque no site da ABIC, que é uma empresa que regulamenta, né, os cafés no Brasil, o café não tem caloria. A caloria está somente no açúcar e nos cremes e no leite que você acrescenta. Então, o café você pode tomar.
não vai ter problema nenhuma de caloria, tá? E mais uma última dica aqui também, a gente ouve, é muito comum no brasileiro. Ah, eu levantei, tô cansado, vou tomar um café para acordar. É verdade, é verdade. Mas você tem que fazer opção por um café filtrado, quando você quiser um pouquinho mais de cafeína para te acordar. Porque o café expresso é o que tem menos cafeína, porque você extrai na hora e toma na hora. Então a cafeína quimicamente não agiu. Então o café coado, quanto mais tempo passa da hora que você coou para a hora que você vai beber, quanto mais tempo, mais cafeína você está tomando. Então aquele café para acordar, prefira o café coado. Aí esse café para acordar que ficou muito tempo na garrafa, aí você vai ter que pôr açúcar, porque ele não vai ficar muito gostosinho, não. Mas ele vai ter muita cafeína. E tomar na hora, né? Gente, eu quero muito agradecer ter tido vocês aqui. Nossa, que noite produtiva ter recebido vocês para falar um pouquinho sobre uma paixão nacional, internacional, mundial, podemos dizer assim, né? O café no mundo inteiro é a tradição. Quero deixar aqui mais um convite para vocês estarem aqui comigo em outra oportunidade. Vocês são sempre bem-vindos. Vou sim conhecer a Fazenda Jacarandá, quero muito ir. Vou combinar aqui com a Dori, nós vamos, quando estiver aí na época que o Marco indicou. Vamos passar aí para conhecer. O pessoal está elogiando muito a participação de vocês, o café de vocês. Que alegria ter tido a participação de tanta gente bacana aqui. Para quem chegou aí no finalzinho, vi muita gente entrando aí no finalzinho. A live vai ficar salva aí no meu IGTV, então você pode assistir ela a qualquer momento. O Marco e a Rejane vai voltar aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre café também. Eu vou marcar aí onde eu salvar a live o Instagram do Jacarandá Café, para quem quiser fazer uma encomenda, tem o telefone, tem os contatos lá para vocês entrarem. Vou mostrar mais uma vez aqui, ele vem assim. E vocês vão amar. Depois que vocês experimentarem o café Jacarandá, acho que vai ser difícil gostar de outro, né, gente? Eu acho. Eu tive dificuldade. Deixa eu aproveitar também, né? A gente queria estender o convite para quem quiser conhecer a propriedade, faz contato com a gente aqui, com o maior prazer em receber, para a gente poder mostrar o que tem, explicar como é que funciona, que eu acho que isso valoriza muito o produto final. Né, de conhecer toda a cadeia, valoriza muito o produto final. E conhecer a cultura nacional, né, gente? Exatamente. Café. E a cidade tem o Museu do Café aqui, que é muito legal. Vale a pena vir conhecer. E quem não puder ir, eu vou filmar tudo para mostrar para vocês, né, gente? Ótimo. Boa. A gente vai compartilhar assim, pessoal. Mais uma vez, muito, muito obrigada pela live. Muito feliz de ter tido vocês aqui. Dora, obrigada pela indicação. Feliz também. Obrigada. E vamos combinar a próxima. Legal. Tá. Deixa você vir aqui primeiro. Aí a gente faz a próxima. Combinado, então. Pessoal, boa noite. Brigadão. Tchau, gente. Como eu vou salvar lá no IGTV, vocês podem compartilhar o vídeo também. Se não conseguir compartilhar, eu envio para vocês compartilharem aí no Instagram do Café. Eu acho que as pessoas vão gostar muito de assistir, quem não pôde acompanhar tudo, quem não conseguiu assistir todas as dicas que vocês deram aí e a linda história da Fazenda Jacarandá. Obrigada. Obrigada, um abraço. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Beijos. Boa noite. Tchau. Beijos. Tchauzinho.